E começa a declarar essa verdade para Ele. Como eu amo seu nome. Começa a declarar para Jesus como nós amamos Ele. Que eu conheço. Quando o nome de Jesus é o mais lindo. Seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Ergue a sua voz numa adoração ao Rei Jesus. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som que Deus faz? Qual é o som? Quando Ele desce no seu coração. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Libera a sua adoração ao Rei Jesus. Ele está nos escutando. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Oh, Senhor, tem liberdade, Espírito Santo, em nosso Qual meio. é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo a porta do seu coração. Batendo a porta. Começa a dar liberdade. Começa a dar liberdade. E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Abre a porta para o Espírito Santo. E esse é meu som. Abre a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Faz barulho para o Do lado Espírito de Santo. dentro eu abro a porta. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Espírito Santo. Tu tem liberdade em Qual nosso é o meio, Senhor. som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Aumente a sua presença, Espírito Santo, em nosso meio. Faça do seu jeito, do seu modo, Espírito Santo. Nós damos liberdade para o Senhor essa noite. Que o Senhor possa conduzir da melhor forma. E que tudo que nós fazemos que agrade ao Senhor. Aleluia. Boa noite a todos, amém? Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Aleluia. Nosso pastor Fabiano não tá no encontro com Deus em Bauru. Acredito que lá por umas 10 horas da noite ele já está retornando. No próximo final de semana eu acredito que ele vai estar com a gente. Mas se não tiver, é porque ele vai estar indo de novo para o encontro com Deus. Então hoje nosso pastor não está aí, porque ele está lá. E aí coube a mim trazer uma palavra de Deus para a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre confiança e escolhas. Sobre confiança e escolhas. Eu quero ler um versículo para a gente poder falar um pouco, que está em Lucas 6, do 12 para frente. Se você trouxe a tua Bíblia, seu aplicativo, Lucas 6, do 12 para frente. O Iago vai colocar lá para nós. Cadê o Iago? O Iago saiu, foi tomar água. Amém? Então eu vou ler aqui. Você lê daí, do seu aplicativo, da sua Bíblia. Amém? Olha lá ele lá. Ô Iagui, tem que ir no banheiro também, né, Iago? Eu vou ler aqui, vocês me acompanham aí, tá? Jesus escolhe os 12 apóstolos. Naquela ocasião, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite toda orando. Quanto tempo ele passou? Ixi, eu acho que eu estou surdo, cara. Quanto tempo? Ah, eu escutei, agora eu escutei. Quando amanheceu,
chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolo a estes 12: Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. No final ele coloca aqui na minha tradução, que foi o traidor. Teve que colocar, né? A Bíblia não deixa nada escondido. Para mim começar falando um pouco de confiança, nós, como pessoas, sempre temos uma pessoa que a gente confia mais, ou que a gente tem um tanto mais de afinidade com essa pessoa, e acaba talvez abrindo o nosso coração para essa pessoa. É uma questão de confiança, de poder acreditar nas pessoas. E hoje eu quero chamar você para você entender um pouco mais do que uma confiança sincera. Ela não é baseada apenas em olhar, ou apenas, digamos assim, em camaradagem, né? Eu falo porque nas antigas, quando nós éramos do mundo, nós confiávamos em alguns caras, né? Tem uns caras aqui que é da mesma idade que eu, que sabe o que eu estou falando. Quando nós saía dar um rolê, você falava assim: não, esses caras aqui eu posso confiar, porque se nós cair em qualquer parada, esses caras entram comigo na mão ali. Então é tudo cara da minha confiança, é tudo cara legal. E uma vez nessa de confiança, nós entramos numa briga. Nós estávamos em 8, nós fomos brigar contra 15 pessoas, mas nós era 8 cara bom de porrada. Quando nós entramos na briga para brigar, Alessandro, o Ariel, eu falei: vai dar bom, porque nós somos em 8, tudo leal, tudo cara de confiança mesmo, ninguém vai arredar, então vai ser fácil para nós. Nós vamos moer esses caras tudinho no cacete. Nós tá em 8, mas dá para nós quebrar no bambu. Quando nós entrou para porrada mesmo, só fiquemos em 2, eu e mais um. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. A peia que era para os 8 ter levado, nós tomamos em 2 sozinhos, de 15 caras. A boca saiu sangrando, a orelha doendo, levei bicudo para tudo quanto é lado, fiquei roxo para mais de 15 dias, de tanto que eu apanhei. Sabe por quê? Porque eu confiava nos caras. Eu falava: não, os caras vai tudo comigo para porrada. Porque as minhas escolhas era baseada em apenas em olhar, ou a pessoa está junto. Quer ver só? Eu quero convidar você a participar de uma dinâmica comigo. Você não vai precisar sair do seu lugar, não. Se você quiser participar, se você não quiser também, amém. Mas se você quiser participar, se coloque de pé no seu lugar aí. Quer ver só como é que vai ser? É coisa simples, é mamão. Você não vai precisar dar um murro em ninguém, não. Só lá nas antigas que nós fez isso, hoje nós não faz mais. Agora, se tiver alguém do seu lado, olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha aí. Olha para essa pessoa aí. Fala para ela assim: ó, eu confio em você. Fala. Isso, confio em você. Fala de novo, olhando no olho. Eu confio em você. Agora fala assim: será? De novo, olha no olho. Será? Então vamos ver se você confia nessa pessoa mesmo. Fechou ou não? Vocês estão comigo? Olha como é que é a confiança. Ô Luciana, você está sozinha, vem cá. Chega aí, na parada. Vai ter que subir aqui em cima, irmã. Vai por lá? Não confia em mim. É ou não é? Eu ia puxar. Não confiou em mim. Não, é confiança. Tem que confiar na parada. Beleza? Não confiou em mim? Agora vai se lascar. A pessoa que está do seu lado aí, pergunta para de novo:
Você confia? Confia ou não confia? Confia? Agora fala de novo, será? Então vamos mostrar se você tem confiança. Você vai virar de costa para essa pessoa. Os dois, pode virar. Encosta assim, um no outro assim, ó. Encostadinho. Tá encostadinho ou não? Tá? Dá um passo para frente agora. Um passo. Só um passo. Agora você vira de frente para a pessoa de novo. Vira aí. Não sai do seu lugar não. Essa distância aqui é uma distância confiável ou não? É confiável? Dá para confiar ou não dá para confiar? O que vocês me falam? Se acontecer alguma coisa, não consegue pegar aqui ou não? Consegue? Então vira de costas para mim. Pede para alguém virar de costas para você aí. Só uma pessoa. Isso. Isso. Quem está de costa, fecha o olho. Não vale abrir. Não vale abrir, não vale abrir, não vale abrir. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Não vale abrir. Fé, tem que fechar. Fecha o olho, não vale abrir. Não vale abrir. Até porque você não sabe se a pessoa está atrás de você ou não. Nós estamos falando de confiança. Nós estamos falando de confiança ou não estamos falando de confiança? Hã? Não, você que está na frente não pode abrir o olho, só quem está atrás. Eu vou deixar você cair. Fala aí para a pessoa que está na sua frente. Vou deixar você cair. Fala aí. Vou deixar você cair. Pode falar, a pessoa está de olho fechado, hein? Fala aí. Vou deixar você cair. Quem que vai deixar cair aí? Olha lá, o Alessandro está junto comigo. Eu e o Alessandro. Eu e o Alessandro. Quando nós estamos falando de confiança, é algo muito sério. Porque confiança se adquire com o tempo. Eu estou com a Luciana há 23 anos. Ó, 23 anos. Caraca, é 53. Eu estou com a Luciana há 23 anos. Eu fui dar a mão para ela subir no palco, não deu a mão não, mas não confiou não. E agora? Você imagina se com 23 anos a confiança já é difícil, ô Rafael? Hã? Já não tem muita confiança? Nós vamos ver isso na prática agora. A pessoa... Então nós vamos fazer uma dinâmica. A pessoa que está na sua frente, ela vai literalmente como se fosse um desmaio para trás, beleza? Só confiando quem está atrás. Que você... você vai ter que confiar em quem está atrás de você. Você não vai poder dar um passo para trás e nem pôr a sua mão. Você vai ter que segurar a pessoa que está lá. É uma questão de confiança. Vamos lá? Você está numa distância segura ou não? Vou contar até 3. Na hora que eu contar até 3, todos vocês que estão aí vão se soltar. E a pessoa que está atrás de você, ou ela vai te segurar, ou ela vai deixar você cair. Fechou ou não? E aí, Ariel? Ou você segura ou deixa a pessoa cair. Beleza? É um ato de confiança, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Ô Luciano, não vai embora não, Luciano. Vem cá, rapaz. A Luciana meteu o pezinho pra trás, Rafael. Não confiou em mim não. Essa que te derrubar, menina. Vai, sai fora daqui. Você não confia em mim, eu vou dar uma voadora no você. Aí. Vou dar uma voadora na irmã em cima do púlpito. Pode sentar no seu lugar aí. Veja bem, a confiança é algo muito sério.
Ô Iaguinho, chega aí. Chega aí, meu brother. Sobe aí, sobe aí. Eu tô há 23 anos com a Luciana, mas eu falei pra ela aqui. Eu falei, meu bem, na hora que você for se soltar, não se solta, dá um passo pra trás, beleza? Combinei com ela, pra ela dar um passo pra trás, mas ainda assim ela olhou pra mim assim e falou assim: eu fiquei com medo de você não me segurar. Rapaz, eu tô há 23 anos, se fosse pra me soltar ela, eu tinha soltado há muito tempo, não é verdade? É ou não é? Já tô 23 anos com ela, é? Mas enfim, quando Jesus vai escolher os apóstolos, segura aí, fogo, paixão e lágrimas. Quando Jesus vai escolher os apóstolos, a Bíblia fala que ele passou a noite inteira orando. Alguns estudiosos falam que ele ficou 12 horas orando, que ele orou 1 hora por cada apóstolo ou discípulo. E quando ele orou, depois que ele orou, aí ele vai e escolhe. Porque Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele preferiu fazer da melhor forma possível, que é orar, pedindo direção do Pai. Quando nós arrumamos uma amizade nova, muitas das vezes, na nossa, digamos assim, na nossa ingenuidade, nós temos o costume de nos abrir muito fácil para as pessoas, sem saber quem essa pessoa é. E algumas vezes nós acabamos nos frustrando, porque nós temos um coração, digamos assim, aberto, para poder compartilhar, falar alguma coisa para a pessoa, e de repente você está compartilhando com ela algo que você acha que ela não vai contar para ninguém, e ela sai espalhando para as pessoas, porque você confia. Só que quando a gente busca isso em oração, e você ora como Jesus fez, Jesus, ele vai colocar pessoas no seu caminho que vão ser seus colegas, pessoas que você vai conhecer, pessoas que você só vai falar um oi, e pessoas que você vai confiar de verdade, que vai caminhar do seu lado, pessoas que vão andar no seu dia a dia, através da oração, pessoas que você vai poder confiar de verdade. Bora lá na confiança ou não? Tem certeza? Vocês fizeram aí, eu vou fazer com o Iago agora, o que é uma confiança. Não combinei nada com ele, beleza? Porque eu acredito que o Iago é capaz de me segurar, e eu tenho certeza que o Iago acredita que eu sou capaz de segurar ele. Por quê? Porque nós temos confiança. Se eu fazer essa brincadeira com você, você vai se segurar ou não? Você vai? Tem certeza? Não vai deixar eu cair? Aí. Então pode descer. Era só isso, meu queridão. Eu tenho certeza que o Iago ia se soltar e que ele ia me segurar. Eu não preciso fazer. Confiança. Eu não preciso provar nada para ninguém. Quando eu confio na pessoa, eu simplesmente confio, Rafa. Eu não preciso que ela me prove o que eu provo para ela. Eu simplesmente acredito na palavra dela. Amém? A outra palavra são escolhas. E o Senhor me fez eu lembrar de Saul e de Davi. Só que eu não quero falar exatamente da vida dos dois, porque os caras, cada um no seu tempo, os dois erraram. Isso é fato, tanto Davi como Saul, os dois erraram. A questão é que um se arrependeu e o outro não. Mas eu quero falar um pouquinho antes. Quando o povo não tinha rei, que o primeiro rei foi escolhido, Saul. Quando o povo não tinha rei, eles eram guiados por juízes. Eram os juízes que tomavam conta do povo de Israel. Não tinha um rei, mas sim um juiz. E esse juiz, antes de Saul, era Samuel. E a Sara pregou ontem, falou sobre Samuel. Ela usou Samuel, aliás, pregou demais, hein, Sara?
Prepara mais uma mensagem aí que logo Deus vai te convidar de novo. Então, Samuel era o cara que tomava conta de Israel antes dos reis. E quando você vai ler a história de Samuel, você começa a ver que o Samuel era um cara íntegro, um cara reto, honesto, um cara que não se desviava nem para a esquerda nem para a direita. Samuel era um cara que, trazendo para a nossa palavra de hoje, Samuel não era um puxa-saco de ninguém, mas era um cara honesto, reto e íntegro. Só que o que acontece? Muitas das vezes, nós temos esse cara reto e íntegro como chato. Porque o cara, quando ele quer fazer as coisas tudo certinha, ele se torna chato. É ou não é? Eu mesmo, não estou falando que eu sou certinho em todas as áreas não, mas eu tenho alguns complexos comigo na minha casa. Eu vou lavar a louça, olha só para você ver. Eu tenho que arrumar toda a louça que está suja, ponhar tudo no seu devido lugar, os copos, os pratos, a panela, o talher, tudo, para depois começar a lavar a louça. Porque eu tenho por princípio fazer isso. Outra coisa, porta. Eu amo ver porta fechada. Tem porta em casa, fecha a porta. Não é para deixar a porta aberta. E aí eu sou o quê? Sou chato. A Rebeca, ai pai, isso é muito chato. Mas não é que eu sou chato, é porque eu gosto da porta fechada. É ou não é? E Samuel era o cara que gostava da portinha fechada também. E o povo taxava ele do quê? De chato. Veja bem, não está muito alto não? Está alto o microfone ou não? Tá de boa? Está muito agudo, diminui o agudo aí, ô Iago, fazendo um favor. Fechou? Acho que tá bom. O Samuel era taxado como chato. E o povo automaticamente começou a reclamar. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, nos dá um rei. Samuel nos dá um rei. Aí Samuel vai falar com Deus, Deus concorda com ele em ter um rei. Aí vem a escolha, Saul. Eu estava olhando, fiz uma pesquisa. Eu já escutei muita gente falar, mas por isso que é bom a gente entender um pouco da Bíblia, porque a Bíblia fala que a gente peca por falta de conhecimento. Eu sempre pequei por essa falta de conhecimento através da vida de Saul, porque eu achava que Saul tinha sido escolhido porque ele era bonito e um bom guerreiro. Eu sempre vi por esse lado. Falei, o Saul foi escolhido porque ele era forte, guerreiro e tudo mais. Não. Quando eu comecei a pesquisar, ele foi escolhido por um propósito. Não é porque ele era um guerreiro. Sim, tudo bem que ele era um guerreiro, que ele era um cara forte e tudo mais, mas não foi essa a escolha. Quando Deus escolhe ele, que Deus fala para Samuel, Deus escolhe ele por um propósito que tem na vida dele. Então, o povo venera Saul. Saul vai lá, vira rei. Com o tempo, Saul começa a se desviar daquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Saul começa a fazer totalmente ao contrário daquilo que Deus tem colocado na vida dele. Trazendo um pouco para a nossa realidade, para nosso dia de hoje, o Senhor Jesus, Ele tem entregado nas nossas mãos, nós que estamos aqui, o Senhor tem entregado algumas direções, vamos dizer assim, confiado, algumas direções na mão de vocês. Ô Jair, mas Deus nunca me entregou nada. Claro que te entregou. A sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu filho, a sua esposa, as pessoas aonde você trabalha. Deus entregou na sua mão essas pessoas. E o que nós estamos fazendo com as pessoas que o Senhor tem nos entregue? Ou o que nós estamos fazendo com os ministérios ou a direção que o Senhor tem nos dado? Nós temos feito aquilo que o Senhor designou a nós?
Porque, mas, ô Jair, como é que eu sei dessas coisas? Como é que eu sei o que eu devo fazer ou não fazer? Samuel, ele ia direto falar com Saul, dar direção, falar: Saul, não faz assim, faz desse jeito. Saul, espera. Samuel estava direto, como o pastor aqui na igreja. Ele está todo domingo na célula, no sábado, ministração, dando direção, mostrando o caminho, como nós devemos agir, como nós devemos fazer. E muitas das vezes nós estamos sentados na cadeira como Saul, não estamos nem aí para o que está acontecendo. O Senhor Jesus, Ele entrega algo para você essa noite, que está aqui. O Senhor Jesus, Ele entrega algo para você essa noite. O que você vai fazer com aquilo que Deus está te entregando? Você vai ser como Saul, que não ouve, ou que só escuta, né? Entra de um lado e sai do outro. Ou nós vamos fazer como Davi, que depois de um tempo, o Senhor Jesus levanta Davi, e a Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele teve os seus erros, mas reconheceu e mudou sua atitude. Hoje nós falamos de Saul como um perdido, e falamos de Davi como um herói. Nós lembramos de Davi, automaticamente nós já lembramos da pedrinha, porque é algo assim que fica marcado na nossa história. Eu lembro que quando mais jovem, eu não ia muito em igreja nenhuma, mas eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na igreja evangélica, não foi na evangélica não, foi quando eu ainda era da igreja católica. A gente aprendia a história do Noé e a arca. Nós aprendia de Davi e a pedrinha. Lá tinha o Rafael, e nós desenhávamos. Então fica marcado na nossa história. O que está marcado na sua história que Deus já te entregou e até hoje você ainda não colocou para funcionar? Temos que fazer como Davi. A escolha dele foi certa. Fica de pé no seu lugar aí, em nome de Jesus. Nós estamos chegando no final, então eu quero que você não desconecta não. Continue conectado, porque a nossa confiança e as nossas escolhas é o que vão marcar o nosso destino. A nossa confiança e as nossas escolhas são o que vão marcar o nosso destino. Eu quero ler uma frase para vocês que me impactou demais. Eu vi ela, tirei um print e guardei. E diz assim, essa palavra: e o que parece difícil hoje é só um treino da sua força. Eu vou ler de novo, porque eu achei isso aqui impactante. O que parece ser difícil hoje é o treino da sua força. Estamos sendo treinados. O Senhor Jesus, Ele tem nos treinado, Ele tem nos colocado para sermos treinados, para termos confiança e fazermos as escolhas certas. Essa noite você vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha certa e de confiar em Cristo. Enquanto o ministério estiver adorando, eu quero que você fique em adoração com Deus e comece a falar com Ele: Senhor, qual que é a minha escolha? Qual que é a minha escolha? Qual que é, Senhor, a minha confiança? Eu quero confiar mais em Ti. Eu quero aprender a fazer escolhas baseadas nas escolhas do Senhor para a minha vida. Comece a abrir seu coração com o Todo-Poderoso. Feche os teus olhos nessa noite, começa a pedir para o Senhor quais são as escolhas que você deve tomar para que você viva o propósito que Ele tem sobre a tua vida.
fortaleza.